Tá indo. Fala aí, pessoal. Fala, meus machadinhos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Vivi de Xangô. E hoje a gente está aqui para um quadro novo que inclui dois canais. O meu canal, Vivi de Xangô, e o canal da Nath também. O nome desse quadro é Costura e a ideia é juntar duas opiniões, né? E colocar aí para vocês. Hoje a gente vai começar falando sobre preconceito. Então, vai ser muita coisa, vai ser um apanhado geral. A gente vai falar sobre várias coisas e onde o preconceito entra em tudo isso. Né, Nath? É isso aí, bem-vindos, galera. Eu sou Natália Andrade, meu canal também Natália Andrade, sou taróloga. E a gente vai falar de preconceito, porque tem preconceito em tudo, é isso aí. Tudo com preconceito. E se você acha que você não tem, assiste aí a live. Duvido. É bem isso. E assim, o que eu percebo, Nath? É que as pessoas preconceituosas não deixam o like do vídeo. Então, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações dos dois canais, tá? Do meu e da Nath. Quem não conhece, ó, momento para costurar, juntar as duas coisas aí, pessoal. Nath, a gente pode falar de preconceito dentro da própria Umbanda, eu acho, né? Para começar. Eu acho legal. Como nós duas somos umbandistas, é um bom começo aí. Falar desse preconceito. E aí, vocês acham que tem preconceito só dentro da Umbanda, com a Umbanda, ou vocês têm preconceito também estando na Umbanda? E aí, Vivi, o que você acha? Olha, eu acho que tem preconceito dentro, fora, de fora para dentro, de dentro para fora, em todas as faces aí desse assunto, né? Assim, eu nem quero me aprofundar muito nessa questão do preconceito de fora para dentro, porque esse aí é escrachado, né? Tem muitas religiões que demonizam, demonizam também não seria a palavra correta, mas enfim, querem agredir a gente aí por ser umbandista, não só a gente, mas os candomblecistas também. Mas o problema, pessoal, para mim, tá dentro. É dentro, a gente de dentro da Umbanda, sabendo que a Umbanda é tão plural, tão diversa, pessoas falando que a Umbanda do outro é diferente, então é pior que a dela, tem uma Umbanda melhor, tem uma Umbanda pior. Ao meu ver, essa é a pior parte do preconceito. Também acho isso, porque assim, uma coisa que o umbandista precisa entender é que a umbanda dele não é a certa, nem é a regra que vai ter que ser seguida. Cada terreiro, e aí a gente vem primeiro da ideia de que a umbanda não tem um livro, né? Ela não é codificada, então ela permite que cada terreiro, com seus guias e o pai de santo, defina a melhor forma de conduzir a umbanda. E aí o filho que escolhe seguir aquela pessoa que está ali, aqueles guias, ela está disposta àquilo. Mas não significa que aquilo é o mais correto, que aquilo é a única verdade. A Umbanda, ela tem várias facetas, várias formas de ser trabalhadas, inclusive dentro de um mesmo terreiro, pode ser vista de diversos jeitos, por pessoas diferentes. Claro que seguindo aí sempre a premissa de quem é o líder, mas ela pode ser vista diferente pelos médios. Um terreiro grande, isso vai acontecer naturalmente. Então, parar com isso, né? De falar que o do outro tá errado e o seu tá certo. Exatamente, porque, como você falou, né? Tem religiões que têm um livro base e todas aquelas religiões seguem aquele livro e elas conseguem ser diferentes, têm doutrinas diferentes uma da outra. A Umbanda, que não tem esse livro base, com certeza vai ser mais plural, mais diversa ainda, né? E aí eu vejo coisas assim, me corrija se eu estiver errada, mas a Umbanda do fulano cultua 14 orixás, a Umbanda do ciclano cultua 7. Então a do outro é melhor porque cultua mais, porque cultua menos. Acho que uma coisa que é comum a todos os umbandistas e candomblecistas é que orixá é uma energia muito forte, muito maravilhosa, muito digna, muito tudo para gente. Então, assim, o número de orixás, por exemplo, não vai fazer a Umbanda ser melhor ou pior, porque o que um orixá faz pela vida da pessoa, meu Deus, é uma energia maravilhosa, é tudo, sabe? Então, assim, são coisinhas assim que a gente escuta que, ao meu ver, assim, acabam atrapalhando a gente mesmo. Porque somos diferentes, mas somos Umbanda, independente de qualquer coisa, ao meu ver, sabe? E aí eu vou polemizar. E aí, a Umbanda errada é aquela que faz uso de sangue ou matança de animais? Será que ela é a Umbanda errada e aí você tem preconceito com ela? Ué, a Umbanda não é livre? Para E mim, aí? eu não vejo problema nenhum. Não é o fundamento que eu sigo, que eu conheci, que eu entrei, que eu me iniciei na religião. Nunca trabalhei com o corte,
mas super respeito quem faz, né? Eu acho que tudo tem um fundamento, é uma tradição, é uma religião que preza pelas tradições, e seria até hipocrisia, né? Eu falar que é errado fazer um corte dentro de um terreiro e dia 25 de dezembro eu ter lá uma oferenda de um peru na minha mesa, na ceia de Natal, né? Então, acho que tem até mais dignidade, né? Porque esse bicho que vai para o corte, esse animal, ele é rezado, ele não é maltratado, não é algo comercial, né? E tem um fundamento por detrás. Então, eu não diminuo quem trabalha com corte. Inclusive, tenho muita raiva quando eu vejo, agora eu já vou polemizar um pouco mais, quando eu vejo alguém que é da Umbanda falando do candomblé, porque o candomblé tem corte, a Umbanda que a pessoa frequenta não tem corte, né? Como se isso fosse uma coisa, nossa, muito errada, que vai contra todos os princípios, não sei do que, não sei do que. Tipo, eu não tenho essa visão, eu sou bem aberta em relação a isso. Eu penso a mesma coisa. Eu também não pratico dessa forma a Umbanda que eu vivencio, que eu trabalho, mas eu acho que você aceitar o do outro, respeitando, você não precisa seguir e fazer, mas você saber respeitar é o grande negócio aí. E no candomblé tem muito isso. Por que, que o umbandista, sabendo que a Umbanda tem uma raiz africana também, traz aí vários aspectos e fundamentos dessa raiz, tem tanto preconceito com o candomblé? Eu não consigo entender. E aí o carinha que tem isso, ele come carne e gosta de churrasco, entendeu? É E o que eu assim, sempre falo. ele não consegue entender. Tudo bem você não querer trabalhar a energia do sangue porque você considera uma energia mais pesada, ou não querer o corte para você porque você não vê isso no seu espiritual. Tá tudo bem. Agora, você não respeitar que o outro tem isso, e tá tudo bem ele ter, porque é a escolha dele e não sua, eu acho que é o diferencial entre o cara que estuda e não estuda, sabe? Porque, Sim, para mim, preconceito é um preconceito formado, né? Já diz o significado, e é falta de conhecimento. Se é falta de conhecimento, é o quê? Falta de estudo. exatamente. A falta de erudição que faz o pessoal padecer, na verdade, né? Porque, assim, sei lá, vou chutar um número aqui: 70% das pessoas que eu conheço que falam mal de candomblé nunca foram num candomblé na vida. E sobre a Umbanda é a mesma coisa. Que fala mal da Umbanda nunca foi numa Umbanda na vida. Não sabe o que é tomar um passe lá dos caboclos. Não conhece ainda essa energia. Mas Né? Não sabe o que eu conhece acho? como funciona o ritual. Mas sabe o que eu acho foda, literalmente? É o cara que é da Umbanda, ele já sofre preconceito por quem é de fora, por evangélicos, católicos e tudo mais. Mas ele tem um preconceito com o outro, cara. Então, assim, Exatamente. pô. Sabe por quê? Porque lá fora a gente é colocado no mesmo balaio. A verdade é essa, né? Bem o que você falou. Lá fora, para quem quer acabar com a nossa imagem, para quem fala que a gente vive para destruir a vida dos outros e tudo mais, eles nem distinguem assim um bando de candomblé. Para eles, eles colocam tudo num balaio só. Então, já que a gente é colocado num balaio só, por que não se unir num balaio só contra o preconceito, né? Ao invés de ficar instigando isso e alimentando essa coisa ruim, essa rixa, né? Eu sinto que algumas pessoas parece que tem até rixa, assim, Sim. que é da Umbanda e tem rixa com o Candomblé, e é do Candomblé e tem rixa com a Umbanda. Isso não faz sentido para mim, sabe? E aí vou falar de mais uma coisa, já que você falou de não fazer sentido do que você vê, eu vou falar do que eu sofro, que é o preconceito que eu vivo com relação à magia e ao tarô. Mas primeiro falando da magia, as pessoas não sabem o que é magia. E elas não sabem que a Umbanda tem magia. A Umbanda é uma religião mágica. Ela tem a prática com rituais que envolvem magia. Não é igual um ocultista praticando? Não, tem princípios diferentes, filosofias diferentes? Tem. Mas a gente tem que entender que magia não é do mal. E que bem e mal é algo relativo. É de como você pratica. É o que você vê para o mundo. E aí, esse preconceito sem conhecer. Eu duvido que quem estuda realmente magia tem real preconceito. Mas é o neguinho que não estudou. E aí eu estou usando a expressão neguinho, que é mais um preconceito. Não, mas você tem toda a razão, porque assim, ó, no fundo, todos querem as mesmas coisas. A gente quer ser feliz, a gente quer prosperar, a gente quer um amor. Se não for um amor, que a gente seja pelo menos feliz sozinho, né? Ou só com os nossos amigos, com a nossa família. Então as pessoas querem as mesmas coisas e cada um faz a sua prece, cada um tem o seu jeito de rezar, né? Eu sempre falo isso. Então, para mim, não tem diferença nenhuma
do umbandista que acende uma vela e fala, eu estou acendendo a vela para o meu anjo da guarda, faz lá a sua prece, né? O católico vai lá e acende a vela para o santo dentro da igreja. O magista também vai usar dos elementos do fogo, do ar, da água, da terra, vai usar os elementos que ele tem para fazer os seus pedidos. Então, no fundo, a gente não quer a mesma coisa. Por que polemizar tanto assim a forma que o outro pede? Geralmente os pedidos são os mesmos. Os desejos reais são. A hipocrisia de você falar que é da forma do outro vai atender de forma diferente. Cara, você já vai mexer no livre-arbítrio a partir do momento que você está pedindo. Porque você não está falando. Se você não quer pedir, se você quer que seja natural, nem pede. Você não Exatamente. Precisa pedir. Agora, porque aí já entra no bem e mal, né? Sim. Já entra no bem e mal que você falou, que é relativo, totalmente relativo. Porque assim, você está se dispondo a pedir, seja para o teu guia, seja acendendo uma vela, seja numa oração, seja implorando, rezando de joelhos, não importa. Seja fazendo uma magia, pedindo para guia, servidor, não importa, elementos, deusas e deuses, não interessa. Ou demônios que sejam, não interessa, você está fazendo um pedido. Aí eu digo para você, mas vai ser conforme o meu merecimento. Tudo vai ser conforme o teu merecimento, porque merecimento é ação. Com certeza. E aí você vê essa questão de, assim, não é o tema exatamente, mas o quanto uma pessoa que faz uma amarração, a famosa amarração, né? Ela é tem vídeo no criticada. canal. É verdade, tem vídeo no canal da NET. Ela é criticada, ela é apedrejada e tudo mais. Claro, tem o lado de que se a pessoa chegou a esse nível de pedir isso é porque, poxa, ela precisa de ajuda, né? Ao meu ver, pelo menos. Mas tem o lado de que qual é o problema da amarração? Que ela mexe no livre-arbítrio do outro. Só que vai muito além, porque a maioria dos nossos pedidos, agora eu vou polemizar, mexe no livre-arbítrio de alguém. Vou dar um exemplo. Você tem a sua família. Um membro da tua família, vamos supor que seja o seu irmão, está doente. Aí você vai lá e faz um trabalho, ou você faz uma oração, ou você vai na igreja, seja lá o que for para essa pessoa melhorar. E essa pessoa está lá internada no hospital. Nossa, você fez a sua prece, sua reza, seu trabalho, seja lá o que for, e um dia a pessoa saiu do hospital. Deu certo? Deu certo. É um pedido maravilhoso. Nossa, pediu pela saúde da pessoa. Mas sem o seu trabalho, a pessoa passaria 30 dias lá. E nesses 30 dias, essa pessoa ia pensar tanto na vida, porque no hospital não tem muito o que fazer. Talvez essa pessoa saísse de lá com outra cabeça, outro coração, com outras metas, com tudo. Então, você mexeu no livre-arbítrio, fazendo um pedido de saúde. Então, assim, tem que ser menos apontar dedo e mais acolhimento com as pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Não é o fim do mundo, é possível reverter, ao meu ver, é possível reverter, e é possível que todo mundo mude. Até quem está morto muda, gente. Imagina a gente que está encarnado aqui. E, galera, se você está vendo aqui o vídeo, se inscreve aí no canal da Vivi e no meu. Tem que se inscrever nos dois, hein? E dá like aqui no vídeo para a gente saber que você está gostando desse novo formato nosso, nessa nova série aí que a gente está fazendo. E eu quero falar de tarô, Vivi, porque eu estou sofrendo isso na pele. Porque Bora quando falar. eu assumi, para quem não sabe, quem é do canal da Vivi aí está conhecendo, eu assumi profissionalmente isso como única profissão da vida, não faz tanto tempo, antes era um extra. E, cara, o que é isso? As pessoas criticando a beça. E o que eu queria entender e aí, por que você tem preconceito com isso? Qual é? O que rola, Vivi? O que você acha? Cara, vai cair em cima de todos os outros preconceitos que a gente citou aqui. Falta de conhecimento, falta de erudição, falta de estudo, porque tem tantas coisas que as pessoas recorrem só na hora da dor de barriga. Tem um ponto que fala isso, né? A barriga dói, vai lá no meu terreiro. A barriga sara, me chama de macumbeiro. E é bem isso que eu falo também. Muito bom. Eu nunca tinha ouvido. Mas é um ponto de Zé Pilintra, fala isso. E assim, o que acontece com o terreiro de Umbanda, que recebe as pessoas, geralmente em consultas gratuitas, no momento que elas mais precisam, resolve o problema, a pessoa some. Acaba o problema, a pessoa volta.
E se alguém estiver numa roda falando mal da Umbanda, a pessoa vai lá junto e fala mal também. Com o tarólogo não é diferente. Todo mundo quer saber da vida. Todo mundo quer. Ai, como que tá meus caminhos pro amor? Daí vai lá no tarólogo, né? Aí tem todas as respostas que precisam, mas o tarólogo para ele não é profissão. O tarólogo para ele não quer dizer nada. O tarólogo, nossa, imagina viver de tarô, que absurdo, entendeu? É a mesma coisa. Eu queria entender como que uma pessoa acha que um tarólogo vai viver se não for cobrando, porque assim, ele vai ficar 8 horas atendendo as pessoas, respondendo perguntas e não ganha nada para isso. Não faz sentido. Tá doce, né? Ficar 1 hora, 2 horas, né, respondendo, fora o tempo que a pessoa leva para se afinizar com o baralho e com as cartas e com a espiritualidade e tudo, né? E tudo que um tarólogo tem que saber e ter e fazer para ser um tarólogo, e daí tem que atender de graça, né? Não, por favor, né? Eu penso assim, você quer de graça, você não precisa saber da tua vida, nem ter orientações através do tarô. Então vai buscar outra forma. Agora, você quer ajuda dessa forma, que também é não só respostas, mas é terapêutico também, ajuda ali se você fizer uma consulta bacana, então você está disposto a tal, é como qualquer profissão, né? E eu acho que um dos preconceitos também é falar que tem contato com a espiritualidade. Mas, eu quando trabalhava em RH, tinha contato com a espiritualidade numa seleção. Porque eu pedia ajuda para poder selecionar bem. Né? E quando eu estava mexendo com o direito, eu também buscava auxílio espiritual para poder fazer as minhas coisas e tomar as melhores alternativas ali. E eu duvido que se você tem um negócio, você não pede ajuda para o seu negócio prosperar. Pede, com certeza. Você acha que um técnico de futebol, na hora de trocar um jogador, ele não pede ajuda para quem ele acredita? Vai pedir, sempre vai pedir. Mas assim, eu lembrei daquele negócio que você contou uma vez para mim, dos jogadores entrando e rezando. É verdade, né? Que a gente quer ser tão honesto, tão espiritual e tão honesto, e quando o jogador entra no campo e faz o sinal da cruz lá e pede ajuda para Deus para que ele ganhe, na verdade, ele está pedindo que todo time adversário perca, né? Então, é mais ou menos isso. E eu fico de cara assim, Nath, porque eu fiz o teu curso. Inclusive, eu falo para vocês, pessoal, é um curso maravilhoso. Façam, se vocês têm interesse em aprender baralho cigano, façam o curso. Nossa, é muito bom. E, cara, o curso é só o começo, né? Você tá aí 20 anos de experiência com baralho e tudo mais. E não reconhecer isso, não achar que é digno de um pagamento pelo seu trabalho, pelo teu conhecimento, pelos teus insights, pela tua expertise e tudo mais, cara, é desmerecer muito a pessoa. É desmerecer muito. É desmerecer o seu profissional, entendeu? Outras profissões não passam por isso. E quer saber o que é desmerecer? E aí a gente vai trazer, é Exu Pombagira. E é desmerecimento pra caramba que tem em relação a eles aí, vinda de muita gente, de muitos lugares, e inclusive de muitos umbandistas. E sabe como que eu vejo esse desmerecimento aí trazendo para Exu Pombagira? Quando você coloca o Exu num patamar de que ele só consegue trabalhar algumas coisas específicas e coloca ele no nível inferior aos outros entidades e orixás. Você gosta dele para fazer pedido, você curte ele para pedir as coisas que você precisa, mas você bota ele como inferior. Olha, que bom que você tocou nesse assunto, porque eu me indigno fácil com as coisas, né? Mas essa acho que até você vai se indignar um pouco. Que eu ouvi uma história que uma guria trabalha com Exu lá, determinado Exu já tem um bom tempo, e estava conversando e falando sobre capa, né? Capa do Exu. Eu falei assim, o meu Exu só vai ganhar capa quando ele merecer. Caramba, quem é você na fila do pão, né? Primeiro que as pessoas querem colocar, como você falou, o Exu num patamar inferior, né? Muito mais baixo que os demais guias, que um caboclo, que um preto velho, que um herê, enfim, qualquer outro guia. Segundo que a troca, a barganha, o pagamento com o Exu, eu acho que fica até escrachado, né? Tipo, o jeito que as pessoas conduzem essa situação. Tipo, vou te dar um copo de cachaça aqui, você me arruma um emprego, tipo. Não sei se você tem essa percepção
de que a barganha com o Exu, assim, é muito injusta, sabe? Às vezes dá até dó da forma que tratam o Exu. Sim, eu acho que as pessoas precisam entender que Exu e Pombagira, ele não está inferior, ele apenas consegue trabalhar uma energia mais densa. E as entidades, como as outras entidades, por estarem trabalhando em níveis diferentes energéticos, não alcançam. Então, são coisas diferentes. Uma é mais densa do que a outra no trabalho, mas não quer dizer que ele é inferior. E essa troca deixa ele parecendo inferior. Gente, não funciona assim. Só o fato de você querer fazer uma troca já mostra que é você que não entendeu a ideia, né? Exatamente. E daí, o que acontece? Essa coisa do preconceito com Exu e Pombagira. Eu já ouvi um monte de história de gente que levou surra do Exu, que levou surra da Pombagira. De orixá também, falam isso. Ah, é verdade, também tem essa. Mas essa Meu, surra... tá batendo, tá longe de mim, porque eu fiz XYZ. Cara, ele tá afastado de você e pode estar por algum motivo, porque você tá com uma energia que não permite a chegada dele, que tá baixa pra caramba. É o que eu sempre digo, porque assim, é o teu guardião, é a tua guardiã, tá fazendo tudo por você, tá na tua vida, quer abrir seus caminhos, te aconselha, te dá sinais no seu dia a dia do que você pode mudar, do que você pode melhorar. Você não se manca, sabe? Eu, se fosse o Exu, só tirava a mão, não precisa nem bater, né? Não, na verdade, o que acontece é assim, nós somos o que nós vibramos. Você vai vibrar algo que permita que entidades de luz cheguem até você, legal, vai acontecer. Agora tu tá deixando tudo tão ruim, que tá permitindo só que o obsessor fique perto, cara, a escolha é tua. Faz uma limpeza, faz um banimento, toma banho de descarrego, tem tantas milhões de opções do que fazer aí, incenso, reza, cara, o que não falta é coisa, mas a pessoa não faz nada e fala que não, tá recebendo castigo. Eu acho que o maior castigo que a gente tem é a gente mesmo, né? Claro. É a colheita do que a gente planta. A realidade é essa. E assim, tá fácil, né, jogar toda a culpa nas costas do Exu, que já tem fama de demônio sem ser demônio, e jogar nas costas da Pombagira, que inclusive também é outra polêmica, que a Pombagira ela vai ter fama de prostituta, sim, ela tem fama de prostituta a vida inteira, como se todas as pombagiras tivessem tido essa profissão, né? Que eu acredito que nem todas tiveram, e se tiveram, qual o problema, né? Sim. Tiveram, né? E aí? E vou defender demônio aí. Vou defender porque na magia tem muita gente que trabalha com energias que são demoníacas, digamos assim, mas é porque as pessoas não sabem o que significa realmente os demônios ali, né? Então, vai entender o significado, vai entender o que é isso, que não é lá o que tem no católico de inferno igual, não funciona dessa forma. Exatamente, para chamar o Exu de demônio, eu acho que o mínimo que você pode fazer é saber o que é um Exu e saber o que é um demônio, né? Ah, mas Pra o você... pessoal não sabe, não. Mais fácil falar sem estudar. E o mesmo se dá com a pombagira, né? Eu acho que, assim, criou-se um estereótipo tão grande de, não vou dizer de sensualidade, porque eu acho que toda mulher tem a sua sensualidade, mas de vulgaridade, né? Então, a imagem da pombagira, ela acaba sendo muito vulgarizada, né? Tipo, jogam tudo num estereótipo só, e assim, eu não acredito nisso, que toda pombagira tenha tido essa profissão, respeito as que tiveram, respeito totalmente, mas eu acredito que possa ter várias pombagiras que foram mascates, que foram camponesas, que foram um monte de outras coisas. E mesmo que as que foram, que tiveram algumas que foram, né? E aí, cara, isso faz com que você tenha que tratar diferente, ou tenha que o tempo todo colocar isso como o maior critério, não é esse, a energia que ela traz é da feminilidade, o da sabedoria, desse lado feminino, que todo mundo tem um lado feminino e um lado masculino. É o despertar desse lado feminino de cada um, é a inteligência emocional, a parte do amor, do afeto, da paixão que todo mundo tem como ser humano. Então, começar a olhar esse lado, né, eu acho que também é relevante aí pensar. Sim, e tipo, não querer reduzir, né? Como você falou, eu retomo isso agora, porque eu lembrei do Exu Mirim. Quando você falou ali da questão da densidade, que Exu só trabalha numa densidade diferente, Pombagira também, a esquerda como um todo, né? Não diminuir também os Exus Mirins, porque eles atuam, né? Tanto quanto os Exus, tanto quanto as Pombagiras, e tem um grau de importância enorme, e eles nos ajudam muito, e eu já vi muitas vezes diminuindo o trabalho deles,
por eles virem com esse arquétipo de criança, de pré-adolescente, diminuir no sentido de, ai, que engraçadinho, somente isso e ponto, né? E diminuir no sentido de, tipo, deixa pra lá, é o Exu Mirim, deixa ele brincar, entendeu? Falam isso muito de Herê também, só que o Herê, quando tá ali fazendo uma brincadeira, ele tá trabalhando trocentas coisas, e o Exu Mirim tem acesso a muito lugar que o Exu e a Pombagira não conseguem acessar, então ele faz uns trabalhos de magia muito bons. Tanto que a gente acredita eles como magos e tal, né? Eu tive isso de uma forma bem prática, na verdade. Eu não tive acesso a nenhum material, assim, para ler sobre Exu Mirim. Eu fui sabendo disso conforme meu Exu Mirim foi trabalhando comigo e me desenvolvendo, e foi dele que eu ouvi a primeira vez, que ele entrava onde o Exu não entrava. No caso, onde o meu guardião, seu Exu veludo, não entrava, o meu guardião também, que é o Exu Mirim veludinho, entrava. E eu achei isso magnífico. A forma que ele apresentou isso, Exu Mirim serve para isso, para entrar onde ninguém entra, para desfazer coisas, dissolver energias que ninguém mais vai dissolver. Então, tem noção da importância que isso tem para uma casa de axé? É muito, gente. Não tem como desmerecer nenhuma das linhas de Umbanda, nem da direita, nem da esquerda, nem do meio, nem os neutros. E vamos falar de malandro, Vivi, porque malandro sofre preconceito de outro jeito. Falar que ele é o malandro que não é o malandro real da Umbanda, que é o cara que bebe, é o cara... não vê o malandro com o espírito que tem um jeito de lidar, é a malandragem boa, mas o pessoal joga para malandragem ruim, que bebe, fuma, age como pegador, né? O cara que pega geral, que dá em cima da mulherada. Não é isso, cara. Não é isso que é a linha de malandros. Aí, Zé Pilintra, para quem não sabe quem é malandro, e Zés de todo tipo, essa linha de malandragem aí que é tão conhecida, cara, não é nada disso que a galera realmente coloca, né, para eles. E assim, isso até umbandistas faz. Imagina quem não é umbandista, né? E assim, o Zé Pilintra também é um exemplo, para mim, né? O malandro em si, ele é um exemplo de uma entidade que ela atua em qualquer lugar, né? Porque ele começa a trabalhar no catimbó, ele entra na Umbanda, se abrir uma Umbanda dentro de um barracão de candomblé, ele entra também, ele está em todos os lugares, e isso é malandragem, né? Saber entrar, saber sair de situações, de lugares, trabalhar aqui, trabalhar ali e se virar. Uma vez, acho que quem é do meu canal já sabe que eu sou uma médium semiconsciente, uma Cambone perguntou para o seu Zé Pilinto, que trabalha comigo, o que é malandragem? E a resposta dele foi: malandragem é fome. Quando você passar fome, você vai entender o que é ter que dar seus pulos para você não dormir com a barriga vazia. Sim. Então, poxa, não tem nada mais brasileiro do que isso, né? De fazer com R$1 o que todo mundo faz com 2, de resolver uma briga ao invés de sair na mão com todo mundo. Você entrar numa situação conflituosa e calma, gente, não, peraí e tal. Eu vejo o malandro muito atuando nesse sentido, né? E dos vícios, para mim, é totalmente o contrário. Porque eu já vi várias vezes a linha de malandro ajudando pessoas, fazendo trabalho e ajudando pessoas que queriam deixar os vícios. E, Vivi, antes da gente ir para o finalmente, eu queria dizer uma coisa que falta para quem está aqui no canal, gosta de, seja no meu, no da Vivi, gosta de Umbanda, gosta de espiritualidade, gosta de tarô, baralho cigano, magia e todo esse lado aí que envolve isso. Por isso está aqui, ou do candomblé também, enfim, gosta desse lado espiritual. E aí eu te digo, você gosta de tudo isso, mas você tem preconceito com a religião do outro, com a religião do evangélico, do católico, cara, cada religião tem uma atuação espiritual dentro do planeta. E aí, que erro vai ter em qualquer lugar, porque quem faz religião é humano, ele erra. Mas pensar que todas as religiões, elas têm um fundamento para existir. E aí, se você tem preconceito, cara, você não entendeu para que serve isso. Seja religião, filosofia, seita, não importa o nome. Com certeza, né? O intuito de tudo isso é fazer você alguém melhor, de qualquer religião. E se não está te fazendo alguém melhor, talvez você esteja na religião errada.
Tem Ou uma você frase... está errado, né? É, ou você está errado, né? Tem uma... Acho que é Leonardo Boff, se eu não me engano, que fala isso. Não lembro qual que é o pensador teórico que fala isso. É que falaram para ele que religião é coisa de gente tonta. Aí ele respondeu assim: religião é coisa de gente, tonto tem em todo lugar. Muito bom. E é exatamente isso. Então, tipo, não dá para se basear em algumas pessoas que fazem coisas erradas e julgar tudo aquilo ali. E, e também, uma coisa que a gente não falou, Nath, que acontece também, em relação a Umbanda versus Candomblé, que essa discussão é longa, mas eu queria pontuar isso, que eu já vi muitas pessoas da Umbanda falando sobre o Candomblé também a respeito dos valores da feitura do santo, que é caro, não sei o quê, não sei o quê. Gente, isso não diz respeito a gente, né? Sim. Não diz respeito a gente. Ninguém vai perguntar para mim quanto é que eu gasto de vela por mês no terreiro de Umbanda. Então, assim, sabe, quando eu vejo alguém falando, mas Candomblé é extremamente luxuoso, é muito caro. Os fundamentos são outros, né? O pai de santo vive em prol disso, de cuidar muito mais do filho. Eles têm um ensinamento e um fundamento constante. É bem diferente do que a prática da Umbanda Isso, que o pai de santo trabalha fora, né? isso, e assim, eu desejo bem para a vida das pessoas. Se gastou não sei quanto, não me importa. Se está feliz, se está bem, entendeu? É o que vale, né? Eu estou muito feliz na minha Umbanda. Se eu conseguir, se eu não conseguir mais ficar aqui, a espiritualidade me encaminhar para outro lugar, ou eu achar que eu tenho que ir para outro lugar, aí eu vou, mas eu estou tão feliz com a Umbanda, eu gosto tanto, e eu acho que se a pessoa gosta tanto do candomblé, ou do catolicismo, ou do budismo, seja lá do que for, ela que continue lá, né? E não sou eu que nem pertenço àquela religião que tenho que criticar, entendeu? Eu acho que isso vale para todos os assuntos que a gente falou aí, né? Umbanda, Candomblé, Tarô, que mais a gente falou? Exu, Pombagira, Malandro, Magia. E aí, cara, você está tendo preconceito porque você não estudou sobre isso, não entendeu sobre isso, e porque principalmente você não sabe respeitar. Daí resta duas opções. Ou você estuda para você saber falar, né? Ou você fica quieto, só tem dois caminhos, na verdade, né? Acho que a gente conseguiu costurar muito bem, né? Para esse tanto de coisa que a gente falou. Achei que ficou legal. Galera, negócio é o seguinte, você viu o vídeo até aqui, se inscreve no canal da Vivi, se inscreve no meu canal, coloca aqui embaixo pra gente o que você gostaria de ver a gente falando. Coloca aí a sugestão e curte o vídeo também pra gente saber que achou legal. E aí? Coloca assim, ó, quem chegou até o final, coloca a hashtag eu cheguei, que eu e a Nath vamos curtir. Aí, vou dar coraçãozinho no meu canal, vou dar coraçãozinho. Vou dar no meu também, então. E aí a gente na Aê! próxima live fala o nome de quem chegou no fim. Olha só. Olha, ótimo, Ele vamos não, fazer né? isso Que é então. vídeo, não é live. É um vídeo meio live, bate-papo, Claro. meio que, né? É Meio uma que costura tudo. doida. Mas eu Então, gostei, espero que todo mundo tenha gostado também. também. Então, entrem lá, gente, nos nossos canais, curte aí, comenta o que vocês querem saber mais, o que quer que a gente converse. E é isso aí. É que eu tenho para dizer. Entra no meu site, www.baralhociganobrasil.com.br. Fechou, pessoal. Então, agradeço aí a presença de todos, agradeço a vocês que chegaram com a gente até o final desse vídeo. Peço ao meu Pai Xangô que abençoe a vida de cada um de vocês. Axé e até a próxima. Saravá, tchau, tchau.